Olá, bem-vindo a mais uma lição acerca dos dons do Espírito Santo. Hoje eu quero trazer uma mensagem que é a continuação dos dons do Espírito Santo. Quero falar acerca do que é falar em línguas. Será que as línguas são para hoje? Esta é a pergunta que se coloca. Também sei que em muitas denominações, né, e pessoas particulares, pelo fato de não saberem muito bem o que é que são as línguas ou o que é falar em línguas, e se as línguas são para hoje, muitos deles proibiram o falar em línguas. Mas sabemos que pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 39, ele aconselhou a igreja de Coríntios a não proibir falar em línguas, mas fazer tudo de forma decente e em ordem. Assim que as línguas são para hoje, ok? Quero dar as boas-vindas a si que nos acompanha em todos os programas. Se nos acompanhas em todos estes programas acerca dos dons do Espírito Santo e ainda não te subscreveste a este canal, eu peço que hoje mesmo o faças. Para quê? Para receber todas as mensagens e receber notificações no seu telefone. Ok? Então, hoje vamos falar acerca do que é falar em línguas. São as línguas para hoje? Então, se tens aí a tua Bíblia, abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 16, no versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Ok? Então, se expulsar os demônios é para hoje, o falar em línguas também é para hoje. Estas são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Jesus aqui se está a referir em falar línguas estranhas, que é um fenómeno sobrenatural de Deus que acontece quando nós somos batizados no Espírito Santo. Uma das formas de a pessoa saber se realmente ela está cheia do Espírito Santo é a evidência de falar em novas línguas. Este é o sinal, porque segundo a palavra de Deus, se vamos, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esta palavra poder significa capacidade ou habilidade. Para quê? Para poder testemunhar de Jesus Cristo. E também sabemos que quando o Espírito Santo veio a este mundo, quando os apóstolos foram batizados, a palavra de Deus diz que eles receberam o batismo no Espírito Santo. E o Espírito Santo os encheu da sua presença. E eles falavam em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes dava que falassem. Falar em línguas, na verdade, é o nosso espírito a falar com o Espírito de Deus. O nosso espírito fala em mistérios. Fala acerca de coisas escondidas. Ou seja, mistério, coisas ocultas para nós, mas que é o Espírito Santo a falar através do nosso espírito. Note que existem duas manifestações diferentes da presença do Espírito Santo na vida do crente, ou seja, daquela pessoa que já tem Jesus Cristo, aquela pessoa que entregou a sua vida a Jesus.
O primeiro fenômeno acontece quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo. Então, no momento da redenção, é o Espírito Santo quem faz ou quem opera o novo nascimento. O Espírito Santo, ele vem, ele nos redime, ele transforma as nossas vidas. Como diz a palavra de Deus, somos nascidos pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele opera a transformação. Diz a palavra de Deus que quando nós formos arrebatados, é o Espírito Santo que vai fazer esta transformação. Ele habita em nós. Ele é o selo de Deus. A palavra de Deus diz que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Quando Jesus nos vier buscar, diz que num fechar e abrir de olhos, seremos arrebatados para encontrar-nos com Ele nas nuvens. E quem fará este trabalho do arrebatamento é o Espírito Santo, que vive dentro de nós, que opera um novo nascimento, que opera a nossa salvação. Mas a outra manifestação do Espírito Santo na nossa vida é quando sejamos cheios do Espírito Santo, ou seja, batizados no Espírito Santo, que significa ser submergidos nele, sepultados nele. Então aí somos cheios da plenitude do Espírito Santo. Quando nós somos salvos, temos uma porção do Espírito Santo em nós. Ele faz a obra do novo nascimento. Mas quando somos batizados no Espírito Santo, então temos todo o Espírito Santo que é possível termos dentro de nós. Ok? Quando somos salvos, há esta manifestação que é regeneração, redenção. Somos redimidos dos nossos pecados. O Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, ele vem e ele nos limpa de todo o pecado. Então somos feitos novas criaturas. Por exemplo, em São João, capítulo 20, no versículo 22, podemos ver quando este momento aconteceu na vida dos apóstolos, ou seja, dos discípulos. Diz assim: e havendo dito isto, foi Jesus quem disse, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Este foi o momento da redenção. Foi o momento em que os apóstolos receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mas o momento do batismo no Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Foi 50 dias depois. E isso podemos encontrar em Atos capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 18. E diz assim a palavra: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz,
juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medas, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilia, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Ou seja, que quando estes homens foram batizados no Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Ou seja, começaram a falar em línguas estranhas. Mas estas línguas eram apenas estranhas para eles. Porque eles não tinham aprendido nunca estas línguas, nunca tinham estudado essas línguas. Foi um dom, uma manifestação do Espírito Santo. Eram línguas estranhas para eles, mas em línguas eles falavam mistérios. Falavam acerca das grandezas de Deus, tanto que as várias pessoas que estavam naquele lugar, estrangeiros, eles ouviam essas línguas e falavam maravilhas acerca de Deus. Diz ainda a palavra de Deus que: e nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Assim que as línguas estranhas, o falar em línguas não era somente para aqueles tempos, mas é para hoje, são para nós também. Aqui a palavra de Deus diz que nos últimos dias. Então, quais são os últimos dias? Ou o que são os últimos dias? Os últimos dias da Terra, os últimos dias começaram desde o dia em que Jesus subiu aos céus. Desde aquele dia começaram os últimos dias da igreja nesta terra. Então, desde aqueles dias, desde o dia que Jesus subiu aos céus, nós estamos a viver os últimos dias da igreja de Deus nesta terra. Estamos a viver os últimos dias. As línguas são para hoje. Elas são para ti. Elas são para mim hoje. Ok?
Então, não tenha medo. Não proíbas falar em línguas. Porque as línguas são para hoje. Elas são para ti, são para mim. Devemos falar em línguas. Elas são para ti, elas são para mim. Ok? Então não proibamos falar em línguas. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, é tempo de que decidas. Tomes a decisão de entregar a tua vida a Jesus Cristo. Fala em línguas. As línguas é o homem a falar com Deus. Ou seja, é o espírito do homem a falar com Deus acerca de mistérios. Ainda de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que era o apóstolo Paulo a falar em 1 Coríntios. Se tens aí a tua Bíblia, abre por favor 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 39. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Assim que as línguas são para hoje. Falar em línguas é para hoje e é para ti. Mas você só será batizado no Espírito Santo e falar em novas línguas quando já tenha recebido Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Se ainda não tomaste a decisão de receber a Jesus Cristo no seu coração como teu Senhor e teu Salvador, faça-o hoje mesmo. Através de uma oração, podes entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, se você está disposto, faz esta oração comigo. Ore com fé. Diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu tomo a decisão de te entregar a minha vida e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Jesus, pela tua morte na cruz. Obrigado, Jesus, pela minha salvação, pela minha vida eterna. Hoje te entrego a minha vida e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Jesus, pela minha salvação, pela minha vida eterna. Amém. Se fizeste esta oração com fé, Jesus agora mesmo está no teu coração. Deus te abençoe, bem-aja e marcamos encontro aqui no próximo programa.